Boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, de fato eu escuto bastante, é a filha da Xuxa, né? E Sasha não tem nenhuma história empolgante por trás, é simplesmente o apelido que minha mãe me deu, e eu gosto de contar uma história. Eu devia ter uns 12 anos de idade, eu estava saindo pelo portão do prédio onde eu morava, e eu comecei a escutar uma voz assim, quieto Sasha, quase caí no chão e falei, eis-me aqui Senhor, né? E eu olhei para trás e era uma senhora segurando um poodle. Quieto, Sasha, né? E eu olhei para aquilo e falei, podia ser um Rottweiler, né? Podia ser um Pitbull, mas era um poodle, né? E enfim, foi um lembrete da minha pequenez e de quão gracioso é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu quero colocar para você uma pergunta que vai nortear a nossa reflexão de hoje. E a pergunta é a seguinte: como é que nós podemos ser um homem forte, sermos homens fortes, que lideram, guiam, produzem, mas ainda assim mostram graça, mansidão e compaixão? Parece que essa pergunta impõe para nós um paradoxo, uma aparente contradição entre força, não só inteligência, né? Eu gostei como o Eduardo trouxe a abordagem para a gente hoje, né? Não só força e inteligência, mas outras virtudes que às vezes em nossa cultura elas são apresentadas como traços de fraqueza ou traços femininos, como mansidão, como compaixão. E eu quero propor para você que na cruz de Cristo, essas virtudes compõem a verdadeira força da nossa masculinidade. Se nós vamos desenvolver uma masculinidade construída a partir da verdade da Escritura, exercemos nosso papel de homens, isso precisa vir da compreensão do Evangelho. Nós precisamos ser homens verdadeiramente fortes num mundo muito confuso, e vamos ser francos, o mundo está confuso, inclusive sobre o que é um homem. O mundo está confuso nesse nível. E nós vivemos esses dias difíceis. E como resultado, entre outras coisas, uma crise nas relações de cada uma das partes da criação. E partes da criação eu quero dizer homem e mulher, pai e filho, senhor, empregador e empregado, governo e cidadão. Há uma crise, e essa crise vem em parte porque homens esqueceram do seu papel de serem homens fortes, para exercerem a sua liderança de forma que todos prosperem em seu contexto. Então, um desafio para você, homem aqui presente: você está num contexto, e a vontade de Deus para a sua vida é que aqueles que estão abaixo da sua liderança prosperem. E isso existe, e isso tem um significado para você, jovem, que é filho, para você, homem, que é pai, para você, homem, que é marido, para você, homem, que é avô, para você, homem, que é um empregador, para você, homem, que é um empregado, para você, homem, que é solteiro, para você, homem, que é casado. Deus quer que você, como homem, exerça a sua liderança a tal ponto de que aqueles que estão ao seu entorno, debaixo da sua liderança, prosperem. A sua omissão está criando insubordinação e caos na sociedade. Então nós precisamos falar sobre o que você precisa conhecer. Nós precisamos falar aonde você está, qual é a sua comunidade, quais são os chapéus que você veste. Alguns aqui são maridos, alguns aqui são pais, alguns aqui são filhos, alguns aqui têm vários chapéus, ele é pai, ele é marido, ele é filho. Alguns aqui são empregados, empregadores, funcionários, empreendedores, comerciantes, aposentados. E nós precisamos falar de algumas competências, o que você precisa fazer. E o que vai nortear o nosso tempo aqui é não só uma perspectiva teológica, porque sem a Escritura a gente não tem direção, mas também uma observação do mundo que nós vivemos, que nos ajuda a termos respostas práticas. Chega uma hora que essa direção da Escritura precisa ser traduzida em ação, não é verdade? Aquilo que você enche a sua cabeça domingo após domingo, você que frequenta a igreja, aquilo que você conhece no seu estudo pessoal, precisa ser traduzido na trincheira da vida, não é verdade? Precisa mudar lá, o chão de fábrica.
Então vamos começar falando sobre o fundamento da força do homem. Não nos padrões do mundo, porque os padrões do mundo são o quê? Não é? Quais são as características da masculinidade hoje que o mundo diz? Um homem é alguém que? O mundo. Que o quê? Se identifica como homem. Okay? Hoje o mundo está um pouco confuso até com isso. Mas em alguns lugares há o bom senso em que o homem é alguém que se identifica como um homem, independente se ele nasceu homem, não é? O que mais? Talvez algumas gerações aqui devem ter ouvido ou cresceu de que um homem é alguém que ele é capaz de conquistar várias mulheres, não é? Era isso também, não era? E tinha vários termos para isso e etc. O que mais? Um homem é alguém que... Ele é o provedor. O que mais? Não chora, né? Homem não chora. Não leva desaforo para casa, porque eu sou homem. O mundo está dizendo uma série de coisas sobre o que é ser homem, não é? Às vezes isso é vinculado a comércio, não é? Apresenta a imagem do homem. Eu cresci vendo propagandas do cigarro, Marlboro e Hollywood, lembra? Alguns lembram, né? O Marlboro era um cowboy e o Hollywood era o pessoal da Asa Delta, do motocross, etc. Não é? E aquilo era venda de um estilo de vida, que apresentava um símbolo de liberdade, de masculinidade, não é? E que isso é fluido, e com isso o homem vai ficando confuso sobre o que é ser homem. Então nós precisamos ir para a base bíblica. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre a força do homem, que não segue os padrões do mundo, mas os termos do Senhor. Então abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1. E Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sensacional isso aqui, né? E eu sempre paro para pensar no contexto em que isso foi escrito. Moisés é o autor humano, movido pelo Espírito Santo, para registrar no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele escreve para um povo que ficou 400 anos imersos numa teologia distorcida, numa visão de mundo distorcida da realidade. E a primeira informação que Deus dá para esse povo é que existe um Criador. E esse Criador é o Criador dos céus e da terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Versículo 9 diz assim, disse também Deus. O versículo 11, e disse. 14, disse também Deus. Versículo 20, disse também Deus. E o versículo 24, disse também Deus. E o 26, também disse Deus. Deus criou os céus e a terra, e ele fez isso por meio de uma atividade muito particular. Dizendo, falando. Foi por meio da palavra dele. E alguns pontos que eu quero destacar dessa pequena leitura que fizemos, é que existe uma referência para todas as coisas. E é Deus. Você não vai dar clareza na confusão que existe hoje, se você não tiver uma referência clara. E eu digo para você que a referência revelada a nós é Deus, o Criador dos céus e da terra. Enquanto muitos ainda debatem sobre a existência ou não de Deus, Deus não passa muito tempo justificando a sua existência. Ele se apresenta. Olha os céus, olha a terra. Há um Criador disso, e o nome dele é Deus. Ele é a referência. Se você quiser entender, então, como operar nessa vida criada por Deus, nós precisamos de uma referência que também dá uma ordem para todas as coisas. Deus. A confusão que existe hoje de pessoas que se identificam ou não como homem ou mulher, não é? É porque elas não têm uma referência e elas sequer prestam atenção na ordem dada a essas coisas. E vem de Deus. E o propósito para todas as coisas é a glória de Deus. Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Deus. Você não vai entender o que significa ser homem no seu contexto. Você não vai entender o que você precisa fazer como homem no seu contexto. Se você não entender que existe uma referência, Deus. Agora, Gênesis nos dá mais informações sobre esse homem criado
A imagem e semelhança de Deus, ele diz isso no versículo 26, também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Não é? No nosso texto se perde um pouco, mas antes do que vem esse tenha ele domínio, o texto indica para nós que esse domínio é a função que o homem tem como imagem e semelhança de Deus. Ele tem essa função de domínio sobre a terra. Eu e você fomos criados para exercer domínio sobre a criação, a tal ponto de refletir o caráter do Criador. Isso é o único da humanidade, isso é o único do homem. De refletirmos quem Deus é de forma visível. E nos foi dado isso, homens. Você foi criado para refletir de maneira visível aspectos do Deus invisível. E você faz isso na sua função de homem, guardando e cultivando, no caso de Adão, um jardim. E é o que diz em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E para essa função ele deu a ele uma esposa, uma auxiliadora. Ou seja, eu e você fomos criados por Deus, dentro de uma ordem dada por Deus, para a glória de Deus, e não vamos entender nossa função de cultivar e guardar sem uma referência clara de Deus. E por que tem tanta confusão hoje? Hoje, o capítulo 3 nos explica isso. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, havia uma ordem dada por Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás chega junto da mulher, lança dúvidas sobre o caráter de Deus, nega a palavra de Deus e lança um substituto à palavra de Deus. Olha, é certo que você não vai morrer, você vai ser como Deus. Eva não viu só um fruto, ela viu a possibilidade de ser como Deus. Isso a tenta, então ela desobedece, toma do fruto, come, e o texto diz que ela deu para Adão, ele toma do fruto e ele comeu. E aí entra na história da humanidade toda uma confusão. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí eles ficaram com medo, eles ficaram com culpa e começa hostilidade com Adão e Eva. Adão, o que foi que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Todo um relacionamento que era marcado por harmonia, intimidade, agora é marcado por hostilidade e culpa. Algo mudou nas relações humanas. E é a entrada do pecado. É instaurado o caos por causa da omissão de Adão, e uma recusa de viver compatível, coerente com a ordem dada por Deus. Esse padrão, então, de abdicação, de transferência de culpa, trouxe distorção de valores que impedem o bom funcionamento das partes que deveriam se complementar. Experiência humana, então, que era marcada por um propósito de viver exercendo domínio sobre a criação, marcado por harmonia, por pureza, agora passa a ser marcado por confusão, hostilidade e impureza. Meus irmãos, meus amigos aqui presentes, a palavra de Deus está nos dando informações para discernirmos o que acontece na nossa sociedade. A confusão que hoje existe, instaurada, é uma crise de liderança, porque homens não reconhecem o seu papel de liderar, a fim de que aqueles que estão debaixo da sua liderança prosperem. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando simplesmente de riqueza.
Eu estou falando de cumprir o propósito para o qual eles foram chamados. Então há necessidade de algo. Esse é um estado profundo e uma necessidade profunda que nós temos de redenção. E louvado seja o Senhor porque redenção veio. Acelerando a história, nós vemos que Jesus Cristo veio, de que Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, e Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, e agora Ele nos deu a sua vida, para que, revestidos da vida de Jesus, a gente possa ser o homem que Deus quer que sejamos. Essa então é uma base bíblica daquilo que é a crise que tem aí fora, e uma crise que nós observamos quando existe quebra de autoridade nas diversas esferas da sociedade. Não é assim. Eu converso com empresários no meu contexto, eu converso com homens inseridos no mercado de trabalho, e eles vivem hoje uma crise de autoridade, eles vivem uma crise entre a esfera de empregado, de empregador, de empregado. Há uma crise de governo e cidadão, há uma crise entre famílias, conjugais, há uma cascata de rivalidade, de invejas amargas, multiplicação de acusações, transferência de culpa, busca de bode expiatório. Há uma ansiedade sistêmica, marcada por 5 fatores. Primeiro deles, que quando nós observamos o que está acontecendo no nosso contexto, é reatividade. Você já reparou como a gente está reativo? A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na forma como nós falamos, as murmurações constantes, as críticas constantes, um ciclo interminável de reações intensas de cada um dos membros de diversas organizações, de famílias, aos eventos e uns aos outros. Estamos reativos. Segunda característica dessa ansiedade que existe no nosso contexto, o efeito manada. Não é? Há esse efeito manada, as pessoas não estão mais pensando juntas. Alguns chamam de trend, alguns chamam de outras coisas, esse efeito manada. Transferência de culpa. Um sinal de maturidade é quando nós começamos a assumir responsabilidade por si mesmo. E para os jovens aqui, em particular, que estão aqui no nosso meio, você está dando sinais de maturidade quando você começa a assumir responsabilidade dos seus erros, dos seus pecados. Não é mais, porque meu amigo isso, porque meu irmão isso, porque minha mãe aquilo. Assumir responsabilidades. Aqui é um recado geral, não é? Você está crescendo como homem quando você começa a assumir responsabilidades. A quarta, uma mentalidade de solução rápida. O desejo por alívio. Às vezes, isso se mostra na nossa omissão. Não é? Homem não gosta de ter discussão de relacionamento. Então é mais fácil ficar quieto. É mais rápido ficar quieto. Deixa ela falar, isso vai passar. E eu não preciso dormir no sofá de novo. Não é? Mas essa é uma mentalidade de solução rápida, que não traz uma solução efetiva. Quando Deus lhe chamou para tomar a liderança e à frente do seu casamento. E a quinta marca dessa ansiedade sistêmica que a gente vive é falta de coragem. Falta de liderança madura, decisiva. E um problema que decorre e contribui para a reatividade, efeito manada, transferência de culpa e uma mentalidade de solução rápida. Meus irmãos, na falta disso tudo, na vida de cada um de nós, existe a oportunidade de darmos um passo de fé e crescimento para sermos homens que glorificam a Deus e vão demonstrar de forma visível atributos do Deus invisível. Deus vai ser glorificado quando cada homem aqui presente exerce o seu papel de homem no chapéu que Deus te deu, seja de marido, seja de pai, seja de filho, seja de empregador, seja de funcionários, vários chapéus que você usa, e começa a mostrar as virtudes do Criador. Mas nós vivemos dias de provas, de provações. E as provações estão separando homens verdadeiros de meninos impostores.
E um obstáculo para que a gente viva o nosso papel como homem é covardia e reatividade. Vamos falar um pouquinho sobre covardia. Sim, excelente pergunta. O próprio texto responde isso para a gente, Felipe, né? Como você bem colocou, não só o hebraico é preciso nesse nível, mas 2 versículos depois, no versículo 28, eu tinha lido Gênesis 1, 26, mas o 28 diz assim, ó. E Deus os abençoou e lhes disse, os abençoou. Não é? Desculpa, o 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, sem dúvida, a imagem e semelhança ali fala do ser humano, homem e mulher, criados à imagem de Deus. Porém, o texto segue no capítulo 2, ele começa a dar distinções entre homem e mulher. Embora ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, existem características diferentes do homem e a mulher que os distinguem nesse papel de exercer imagem e semelhança. Isso, ok? Ish, Isha, mulher. Respondido? Ok, excelente pergunta. Todo mundo pegou a importante pergunta aqui? Então existem sim aspectos que a gente está falando aqui que se aplica à humanidade, e aí nós vamos ver que como o próprio texto e ao longo das escrituras, coloca para nós como nós homens, agora Ish ou XY, exercemos a nossa imagem e semelhança no nosso papel complementar à mulher, não é? E o que Deus quer de nós como homens, e aí XY. Tudo bem? Excelente. Seguimos? Ok. Então, covardia. Quero ler para você aqui uma definição de covardia. Covardia é a incapacidade de se apegar ao bem diante das dificuldades. É a recusa em arriscar diante do perigo. É a falta de coragem que busca um atalho ou uma solução rápida para evitar a dor. A covardia abandona o seu posto no dia mau. Bom, e aí nós vamos olhar 3 histórias que nos ajudam a entender o que é essa covardia e fazer um contraponto para exercitarmos coragem e assumirmos o nosso papel de homens, na busca por instrução. E essas 3 histórias estão descritas para nós, para o nosso ensino, para que a gente medite nessas coisas e tenhamos esperança. A primeira história, nós acabamos de ler a história de Adão e a sua passividade. Adão foi alguém omisso, alguém passivo. Gênesis 2,15 é claro que o Senhor o colocou no jardim para cultivar e o guardar, e é nesse contexto em que a mulher é criada, para ser a sua auxiliadora. E a serpente entra no jardim. Jardim que ele havia sido chamado a proteger. Esposa que ele foi chamado para cuidar. Mas ali ele é omisso no seu papel. Ele omitiu-se no cuidado e proteção de sua esposa e o resultado disso é desordem. Passividade, meus irmãos, omissão em intervir para cuidar, teve resultados. E resultados catastróficos. E o que nós lemos no texto a partir do versículo 7 são todas as mazelas, os problemas que a gente lida hoje em dia. Vergonha, culpa, medo, hostilidade, transferência de culpa. Essa crise que hoje nós vivemos brota, tem a sua raiz nesse pecado da passividade, omissão. Adão foi omisso. É a omissão que muitas vezes por comodismo, que é o segundo aspecto que nós vamos desenvolver aqui, não é? Mas essa omissão é em que você não cumpre o seu papel de cuidar, de direcionar sua esposa. Sua esposa precisa de direção espiritual. E o primeiro responsável é você, marido. É você, pai, com a responsabilidade de direcionar seu filho. Não só de corrigi-lo, mas também de formá-lo. É você, filho, que tem uma responsabilidade, não de se omitir no seu papel de honrar, de obedecer, mas você cumpre o seu papel. É uma escola de treinamento de homem, aprender a obedecer os pais. Acredite, cultive isso, não é? E cada posto em que nós somos colocados, você tem uma responsabilidade, não se omita.
Então comece a pensar quais são os chapéus que você veste, que você usa. Não é? Você, no seu posto de trabalho, na sua escola, na sua casa, na igreja. Quais são os chapéus que você usa? Quais são as suas responsabilidades? De que forma que isso tem se expressado em omissão? Porque assim como nós vimos aqui em Adão, existe o risco da gente transferir responsabilidade. Eu sou assim porque você não tem ideia, Sasha, com quem eu casei. Eu sou assim porque você não tem ideia como são meus pais. Eu sei que seus pais são pecadores, sua esposa é pecadora, mas você tem uma responsabilidade lá. Não, você não entende o meu ambiente de trabalho. Deus lhe colocou lá para que você exerça o seu papel de homem. Passividade. Passividade como expressão dessa covardia. Um outro aspecto, agora sim vamos para Êxodo capítulo 32, é comodidade. Comodidade. Êxodo capítulo 32. Versículo 1 diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, qual que é a demanda do povo aqui? Moisés está demorando, está falando com o Senhor. Passaram-se alguns dias. O povo chega junto de Arão. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Levante-se então, faça deuses que vão adiante de nós. E qual é a resposta de Arão? Aliás, antes da sua resposta, qual é o seu desafio? Ele tem um desafio aqui. Ou ele enfrenta a tensão, ele tem que enfrentar uma tensão entre defender a obediência a Deus ou manter a sua liderança de curto prazo. O povo se reúne, está insatisfeito com a demora de Moisés, chega junto de Arão e fala: faz para a gente deuses. E Arão agora obedece a Deus, vai ser firme na sua liderança, ou ele mantém a sua liderança de curto prazo. O que é mais cômodo? Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Mas que loucura! Arão entra por um caminho de comodidade. Ele escolhe apaziguar o povo com bezerro de ouro, em vez de corrigir o povo. Ele busca uma solução mais fácil no curto prazo, em vez de assumir a sua responsabilidade de corrigir o povo, a fidelidade do Senhor. Arão escolhe uma decisão que apazigua o povo e cria um bezerro de ouro. Meus irmãos, a busca por soluções pecaminosas, mais fáceis e cômodas, cria problemas ainda mais sérios e difíceis. E eu espero que de alguma forma o Espírito Santo traga à memória, à sua memória, problemas que foram criados porque você buscou soluções mais fáceis e cômodas, e não as certas. Porque as certas impõem para nós um desafio de que isso vai trazer mais problemas. Só que ou nós confiamos na instrução da palavra de Deus, exercitamos nosso papel, ou nós vamos procurar soluções mais fáceis e desastrosas. E é o que Arão faz. E a sua comodidade coloca o povo em perigo, e alguns inclusive perdem a vida como resultado disso. Soluções pecaminosas mais fáceis e cômodas cria problemas ainda mais sérios e difíceis. Então nossa covardia, por vezes, por não assumirmos nosso posto de liderança como homens, vem de omissão,
não fazemos nosso papel, como foi o caso de Adão. Comodidade, como foi o caso de Arão. E tem um terceiro aqui, que parece que vai escalonando. Incredulidade. Incredulidade. Isso é ilustrado para nós numa triste história, a história dos 12 espias. Os 12 espias. Os 12 espias são um exemplo, na verdade 10 deles, né? São um exemplo de covardia vindo de um coração incrédulo sobre quem Deus é. E nasce de um coração descontente, murmurador. A partir de Números capítulo 11, e aqui é a história do povo de Israel, né? Lá do bezerro de ouro, Deus intervém, Deus traz disciplina, e o povo constantemente tropeçando em murmuração. Olha só o nosso estado hoje, a gente no deserto, lembra quando a gente estava no Egito que era bom, o povo de Israel descontente. E é nesse contexto de murmuração, de descontentamento com o cuidado de Deus, que brota uma sementinha de incredulidade. Então escute isso daqui. Descontentamento é uma forma de incredulidade branda e início do processo de endurecimento. Quando o nosso coração começa a cultivar descontentamento e murmuração, nós não estamos enxergando a boa providência do Senhor. E Números capítulo 11 começa a narrar essa triste história de coração endurecido do povo, que culmina na escolha de 12 espias para olhar a terra prometida. 2 deles, Josué e Caleb, voltam empolgados, é isso, a terra é exatamente o que Deus prometeu, vamos adiante. E 10 deles, com o coração descontente, murmurador, ó vida aos céus, a terra é tudo isso, mas lá tem gigantes, lá enfrentaremos problemas, e aquele descontentamento e incredulidade espalha que nem uma peste. E o povo em incredulidade resolve não ouvir os 2, que alicerçados nas promessas de Deus querem seguir com coragem, mas escutam 10 covardes, porque são incrédulos acerca do que Deus pode fazer. Quanto de nossa covardia não é alicerçado em incredulidade? Você deixou de acreditar que a palavra de Deus pode ter um efeito sobre a vida dos seus filhos. Você deixou de acreditar de que a sua esposa de algum dia vai dar jeito. Você deixou de acreditar no projeto de Deus chamado igreja. Você deixa de acreditar na causa do evangelho. Você deixa de acreditar que um dia aquele seu colega de trabalho há de ouvir sobre Cristo. Você deixa de acreditar no poder do evangelho de transformar alguém. Isso leva você a omitir, isso leva você a buscar o que é mais cômodo, isso leva você a negar aquilo que Deus colocou diante de você. Fé e incredulidade, então, se deparam diante dos mesmos fatos, mas vai ter um coração diferente. Os 12 espias viram a mesma coisa, a boa terra e os desafios. Mas a incredulidade se apegou aos desafios e a fé viu o que Deus prometeu. O que você está enxergando, homem? Os dias são difíceis. Jesus já avisou, Paulo avisou. E ele avisou não para nos alarmar, mas para nos preparar. E aí quando a gente vê as dificuldades do dia a dia, a gente se omite, busca o que é mais cômodo, é incrédulo. E nos acovardamos. E nós que conhecemos a verdade, cooperamos com uma crise sistêmica de falta de liderança. Consequência, reatividade, efeito manada, falta de coragem. Mas Deus nos chama, meus irmãos, a uma vida de coragem, exercitando o nosso papel como líderes. Um homem forte e sóbrio é aquele que possui clareza de espírito e estabilidade de alma. Então escute essa definição aqui de coragem. Coragem é um hábito do coração e da mente, que supera o medo ao se apegar ou buscar o que é bom diante das dificuldades, da dor e do perigo. Esses 2 elementos, a recompensa ou o bem e o perigo ou o mal, estão presentes em todas as formas de coragem, ou seja, a coragem só é exercitada quando existe perigo ou estamos diante do mal. Caso contrário, coragem não é necessária.
E a coragem bíblica, então, é apegar-se ao bem eterno diante de todos os perigos terrenos, com a confiança de que foi liberto do maior perigo eterno. Por isso começa com o Evangelho. E sabe o que o Evangelho nos diz? Que existe sobre cada ser humano que nasce hoje um perigo eterno. O perigo eterno de viver separado do Deus Criador dos céus e da terra. De estarmos debaixo da ira de Deus, por causa do nosso pecado. Porque aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, passou para toda a humanidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por causa da ofensa de um homem só, entrou o pecado para todos os homens, e todos os homens pecaram, sem exceção, e estão separados da glória de Deus. E esse é o maior problema que está sobre cada ser humano que já nasceu, e na história e agora. Mas Deus, rico em graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Porque o problema do homem carece de um Salvador. E ele veio, e o nome dele é Jesus. Jesus veio, entrou nessa confusão toda nossa. Viveu uma vida que a gente não consegue viver. Viveu uma vida perfeita e tornou-se o sacrifício perfeito. E aquele que não tinha pecado assumiu a condenação do pecado na cruz. Por quê? Porque ele se tornou o nosso substituto. Ele morreu por nós. E aqueles que ouvem essa mensagem e creem se tornam filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus e se deparando diante desse problema que tem aí fora e aqui dentro, tem esperança de viver diferente e responder com coragem diante dos desafios de viver nesse mundo chamado, nessa época chamada de hoje. Essa coragem, então, ela é dependente do Senhor. Porque Deus nos livrou agora do maior perigo da condenação eterna. E você acha que Ele não é capaz de nos libertar de perigos menores? Você acha que Deus não é capaz de sustentar você daquela guerra fria que acontece em casa quando você levanta um problema que precisa ser tratado? Meu amor, eu te amo, mas nós precisamos conversar sobre a sua atitude. Nós precisamos conversar sobre o seu padrão. Ah, mas você isso. Eu também preciso de Cristo. E nós vamos falar de mim em algum momento, mas agora nós precisamos falar de você. Meu filho, senta aqui, nós precisamos conversar sobre o seu celular. Precisamos conversar sobre os seus estudos. Puxa, mas aquilo vai abrir todo... Vai abrir. E você vai seguir, sabe por quê? Porque o maior perigo já você foi liberto. Da morte e da condenação eterna. E Deus vai sustentar você nessa conversa que você precisa. A conversa que você precisa ter com o seu chefe, de que você agora não vai mais ser cúmplice das coisas erradas que acontecem no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. A conversa que você precisa ter com aquele funcionário do seu setor, que insiste com alguns hábitos e agora você vai ter uma conversa com ele. A conversa com aquele irmão que tem um padrão de ira, e ninguém teve coragem de conversar com ele. Agora você vai conversar, sabe por quê? Jesus já livrou você do maior perigo. E você acha que Ele não pode estar com você e presente nesse desafio? E aí nós vemos que o Evangelho nos liberta desses pequenos medos que nos escravizam, nos tentam a omissão, comodidade, incredulidade, para vivermos de fato uma vida de coragem diante do bem, diante do mal e do perigo. É por isso que a gente olha e consegue dizer junto com os autores bíblicos, a alegria do Senhor é a nossa força. O Evangelho mostra a nossa alegria no Senhor e é a nossa força. A espera no Senhor é a nossa força. Nós cantamos isso hoje, não é? A gente precisa disso. E isso é muito diferente da coragem dos homens. Felipe, eu não conheço muito bem o pensamento de Tomás de Aquino. Mas eu acho que eu consigo interagir um pouco com as ideias que você está levantando sobre fé, razão e ação. Não é? A palavra de Deus nos chama a uma verdadeira fé e uma fé operante, de coisas que não são divisivas. Elas não são excludentes. Não existe fé sem ação. Né? E razão eu vejo da seguinte maneira, Felipe. Nossa mente é informada com o Evangelho, nós recebemos isso, a linguagem nos foi dada por Deus para comunicar a vontade dEle, e nós temos uma responsabilidade de responder com fé. E eu creio que isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo que está acontecendo.
E uma vez que eu escuto a palavra de Deus, uma vez que nós agora escutamos a palavra de Deus, e eu quero deixar aqui o texto que nós estamos lendo, e você precisa responder isso com fé, você recebeu com razão, e agora você vai precisar responder isso com fé. E não são excludentes, e elas andam de mãos dadas. Então o que eu digo para você, não é? A nossa interação com o Senhor, ela exige obviamente cognição, não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. E aí entra essa confiança de que eu vou agir em resposta ao que a palavra de Deus está me trazendo, e vou confiar nisso e operar de forma coerente com isso. Não é? Oi? E assim, ao longo da história, né, houve uma doutrina chamada doutrina da perspicuidade das Escrituras. E o que ela nos dizia? Né? Sem dúvida existem muitos textos que para mim até hoje são difíceis de entender. Confesso isso para você. Apocalipse, né? E não precisa nem ir para Apocalipse, né? A gente está aqui mencionando Tiago, mas por exemplo, 1 João é um texto com um grego super simples, mas com conceitos tão difíceis, não é? E ali nós ficamos meditando e eu vejo nisso, né? A gente estava aqui brincando com peso, né? É quase como uma musculação espiritual, né? Por que a musculação? Linguagem é porosa. Oi? Eu trabalho com linguagem é porosa. Sim. Então, sim. Aí você tem um abismo cultural, um abismo de tempo, e aí o que entra a doutrina da perspicuidade das Escrituras e confiar de que existe um Deus soberano sobre a história, de que se revela através da história e de uma palavra cuja natureza é permanente e eterna. Ela passa toda a história transformando pessoas. Sem dúvida, isso o que você está descrevendo nos mantém humildes, mas a natureza da Escritura nos mantém corajosos, nos mantém convictos, de que aí entra um passo de fé, de um Deus que se revelou a nós, continua se revelando a nós por meio das Escrituras, enquanto insistimos lá, o dia há de se clarear em nossos corações, para compreendermos mais de quem é o Senhor. E o processo de musculatura é assim, né? Não sei se tem alguém que trabalha com educador físico, certo? Educador físico, muito tempo atrás, tal. Mas o processo simples de como que eu ganho músculo, é que eu causo no meu músculo uma espécie de uma inflamação, não é? Então eu estou fazendo força e por isso que dói, né? Estoura tudo. E esse processo que machuca é justamente o que faz crescer. Então ao chegarmos no texto bíblico, com todas essas dificuldades de linguagem, mas crendo que é a palavra de Deus e convictos de que Deus se revelou por meio da palavra, eu vou ter momentos difíceis na luta, mas essa luta é que exerce e faz minha fé crescer. Não é? E isso é o passo, Felipe. Esse é o passo de conhecer o Senhor. Tem inúmeros aplicativos que traz para a gente o acesso a tantas coisas e informações. Né? E aí, louvado seja o Senhor que a gente consegue estudar nesse nível. Mas o que eu também defendo é o seguinte, pela graça de Deus, nós contamos com boas traduções bíblicas hoje, que nos dão o sentido do texto, e de acordo com a doutrina da perspicuidade das Escrituras, claro no que define nossa eternidade, nos mantém humildes nessas passagens controversas, mas aquilo que é essencial para definir o destino eterno é muito claro na Escritura. Muito claro na Escritura. Sim. E aí, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que são versados nas línguas originais, que me abençoam com as suas conversas, né? E louvado seja o Senhor por outros membros da igreja que ajudam a conhecer a Deus de outras maneiras, né? No exercício dos seus dons dentro do corpo. Aliás, domingo à noite nós vamos falar sobre isso. Né? E eu desafio os irmãos a estar aqui para a gente dar continuidade. Talvez vai ser, a gente não vai falar de homens fortes, mas nós vamos falar no que significa ser essa igreja, né? Onde alguns que colocam sobre a mesa o ensino versado nessas coisas todas e aqueles que nos ajudam a compreender mais do amor de Cristo com contribuições diferentes. Porque se todo mundo fosse igual, já imagina como seria, né? Péssimo, exato. Obrigado, Felipe. Né? Então, coragem se desenvolve justamente quando a gente entende, interage com tudo isso, né? E entende nossa responsabilidade para não cair nessa omissão, não cair nessa comodidade, nessa incredulidade, respondendo com fé a palavra de Deus. O Evangelho, então, a base da nossa coragem. E teve alguém que modelou para nós coragem. Não é? Recentemente eu estava meditando na passagem de Jesus no jardim do Getsêmani, ali em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 15, né?
E é interessante quando Jesus está agonizando ali no Getsêmani, ele diz assim: Senhor, se possível passa de mim esse cálice. E é interessante porque Jesus não é indiferente à dor que ele estava prestes a experimentar. Ali ele é prensado no jardim do Getsêmani, por causa dos nossos pecados, ele é angustiado, e ele não é indiferente à dor, mas ele é submisso ao Senhor, ele é submisso ao Pai. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E Jesus sofre o que ele sofre com coragem, porque ele sabia o que ele estava fazendo, cumprindo a vontade do Pai. Jesus modela para nós coragem. Coragem num nível que nunca nós não conseguimos imaginar, não vai ser cobrado de nós esse nível de coragem. Ninguém jamais experimentou isso antes, nem depois do que ele passou ali. Mas ele fez isso por nós, para conquistar um acesso que a gente precisa para desenvolver coragem nos vários chapéus que a gente veste aqui. Hebreus capítulo 4 diz assim, para já quase encerrar o nosso tempo aqui, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto diz que Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Jesus entende os medos que nós temos para exercer o nosso papel de homem. Ele foi tentado nessas coisas, do jeito que nós somos tentados, mas sem pecado. Para quê? Para que hoje a gente chegasse no trono de graça e encontrasse perdão e capacitação para o dia chamado hoje. Então pense na sua casa. Em vez de omitir com passividade, ou reagir com ira à ansiedade familiar, o homem sábio, o homem sóbrio, mantém a direção e assume a responsabilidade pelas suas emoções. Você, homem, carente da misericórdia de Deus, porque são inúmeras as vezes que falha, carente da graça de Deus, para ser educado no seu papel de homem dentro de casa, chegue a Jesus. Pense no seu trabalho, na sua profissão. Se recuse à busca por bodes expiatórios quando dá algo errado. Posicione-se com integridade, mesmo sob o risco de desagradar alguém ou sofrer duras consequências. Carecemos da misericórdia de Deus, das vezes em que fugimos das nossas responsabilidades, da graça de Deus de nos equipar a seguirmos com hombridade no contexto do trabalho. Pense na igreja ou na sociedade como um líder diferenciado que não se deixa levar pelo efeito manada, polarização, conflitos, mas busca o bem comum. E aí entra o fato de que ser um homem forte é alguém que vai usar a sua posição dada por Deus para que aqueles que estão abaixo de você prosperem. E aí entra o modelo de Cristo. Manso e humilde. E a maior força que já pisou nesse planeta. Aí entra o Jesus Cristo, repleto de compaixão com os mais fracos, os pecadores, mulheres, crianças. E ainda assim, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, a necessidade é urgente de homens fortes, capazes de exercer sua liderança de forma que todos prosperem ao seu redor. Em qual área da sua vida você tem trocado a sobriedade e direção pela reatividade e transferência de culpa?
E eu espero que de alguma forma, as passagens que nós vimos aqui, as perguntas que foram feitas, as reflexões que isso nos deixa, nos leva a entender qual é o próximo passo. Para você jovem, para você marido, para você pai, para você profissional, para você empreendedor, para você, enfim. Onde que isso nos coloca? Eu quero deixar para você 1 minuto e meio de oração silenciosa. Eu vou cronometrar. Vai ser uma eternidade, já adianto para você. Mas que você pense nesse 1 minuto e meio. Não é? Quais são as áreas que você está vendo que você é reativo, que você é omisso, que você está buscando soluções mais rápidas, mas que Deus quer de você coragem? 1 minuto e meio. Senhor, nós chegamos diante do Senhor informados do que é a Tua vontade para nós como homens, de espelharmos de forma visível atributos do Senhor invisível. Reconhecemos o nosso papel de cultivar, de guardar, e também nossa omissão, nossa busca por o que é mais cômodo, nossa incredulidade nas Tuas promessas, que nos leva a uma atitude de covardia, diante de um perigo, diante do mal, de abandonarmos nosso posto de homem. Seja no contexto de casa, seja no contexto da igreja, seja no contexto do trabalho, deixamos de lutar por aquilo que a Tua palavra informa que é o certo, porque buscamos nos proteger. Testemunhamos então muitas vezes insubordinação, sofrimento daqueles que estão debaixo da nossa liderança, porque não exercitamos a força que vem do Senhor. Para alguns pode ser porque nós perdemos a alegria da salvação. Deixamos de desfrutar do fato de que já fomos libertos da pena do pecado, a morte eterna. Ficamos tão familiarizados com o Evangelho que esquecemos de que, libertos da condenação eterna, o Senhor nos liberta dos pequenos perigos do dia a dia. Então renova em nós, ó Deus, a compreensão do Evangelho, a liberdade que desfrutamos em Cristo Jesus, nele e mais ninguém, e que a renovação dessa convicção, da certeza do que o Senhor fez por nós, continue a moldar em nós a coragem de sermos homens onde o Senhor nos colocou. Para alguns aqui, jovens, é ser um filho obediente, ter coragem de ir contra a maré, do que dizem os colegas. Para alguns aqui, a coragem de, como pais, educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, de lutar contra as influências, de protegê-los das más influências. Para maridos, as conversas difíceis com a esposa, que seja feito em amor, mas conduzido com firmeza. E tantos outros contextos aqui representados, ambiente de trabalho, liderando equipes, alguns aqui colocados em posições profissionais, cuja influência pode abençoar tantas pessoas, e ser um reflexo e um descanso num mundo caótico, daqueles que refletem Cristo Jesus. E que esses homens aqui representados vão ser luz no mundo, salgar a terra e provocar a pergunta: qual é a razão da sua esperança? A razão da nossa esperança é um homem, Deus homem, Jesus Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou no 3º dia e Ele vai voltar. Estamos convictos de que oramos a Tua vontade e que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. Então que o nosso coração cresça em paciência e esperança, aguardando o dia em que a resposta a essa oração vai se fazer presente na vida de cada homem aqui representado.
para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.